Então, vamos resolver esse exercício aqui. É o primeiro que eu estou fazendo do capítulo 10. Então, assim, não vai ser muito complicado, né? Só para a gente ter uma ideia aqui de como que funciona o torque. Então, vamos lá, né? Pausa o vídeo aí para você ler e eu já vou ler anotando os dados. Um operário está usando uma chave de boca para afrouxar uma porca. A ferramenta tem um comprimento aí L, né, de comprimento, e ele exerce uma força de 17 newtons, né, então uma força F, sobre a extremidade do cabo, formando um ângulo de 37 graus com o cabo, então um ângulo θ. A figura está aqui ao lado, né? Letra A. Qual o torque que o operário exerce sobre o centro da porca? Letra B. Qual o torque máximo que ele pode exercer com essa força e como a força deve ser orientada? Então, vamos começar aqui pela letra A, né? Mas antes disso, vamos fazer o desenho. Eu vou desenhar simplesmente um retângulo aqui, que já dá para exemplificar bem a ideia do que está acontecendo, né? Vou colocar o eixo de rotação como sendo aqui, que seria esse cara aqui, né? Onde está a porca aqui. Beleza. O comprimento aqui é L. E tem uma força agindo aqui, né? Formando um ângulo aí. A força F. Formando um ângulo θ. Beleza. Então, eu vou só arrastar esse desenho um pouco mais para baixo para eu poder rascunhar um pouco nele aqui. Assim. Então é o seguinte, para calcular o torque, a definição de torque, vou usar essa letra aqui para torque, é R VEC F. Isso daqui é um produto vetorial e tem que ser sempre nessa ordem, tem que ser R VEC F e não F VEC R. Beleza? Então é o seguinte, essa aí é a definição de torque. Então a gente precisa identificar, né, quem é o R, quem é o F. O F, né, já está claro que é esse carinha aqui, né? Mas vamos escrever, né, em forma de vetores aí, né? Quem que é esse cara? Então é o seguinte, eu posso colocar um eixo XY aqui, né? E aí eu posso fazer de diversas formas isso, né? Aí depende do que eu estou planejando. Então é o seguinte, eu vou colocar o eixo XY aqui como sendo no sentido aqui do dessa chave, tá? Então aqui vai ser o Y e aqui vai ser o X. Beleza. Então, o F ele vai ser um pouquinho complexo. Me desculpem aí se vocês estiverem ouvindo barulho de serra aí, porque não tem como eu controlar isso, né? Vou tentar fechar a janela para poder diminuir um pouco. Beleza. Então é o seguinte, vamos continuar. Eu posso pegar aqui os eixos XY, né? Copiar eles. E pegar esse vetor F, copiar ele aqui também, ó.
Esse ângulo θ aqui, não sei se fica claro, mas, né, ele está aqui. Talvez fique mais fácil. Não tem como girar essa figura. Se tivesse como girar, ficaria mais fácil. Mas, enfim, dá para poder fazer mesmo assim. Eu posso escrever esse vetor f como sendo um fx e chapéu mais um fy j chapéu. Posso fazer isso. E aí, quem seria fx? Fx seria simplesmente a componente x desse vetor aqui, ó. Então vamos decompor ele. Vai ser menos, né, que aponta no sentido negativo do eixo x, menos o módulo de f, cosseno desse ângulo, né, cosseno de θ e chapéu. Já aqui, a componente y seria a projeção, né, a decomposição desse vetor aqui no eixo y. Então, como está sem o ângulo aqui, né, então é seno, e é positivo porque essa componente vai apontar no sentido positivo do eixo y. Então f seno de θ j chapéu. Então esse daí seria o vetor f, né? Porque a gente tem o ângulo θ, nós temos também o f. Então está decomposto aqui, a gente consegue falar exatamente quem é esse vetor f a partir desse sistema de eixos escolhido aqui. Beleza, então agora quem que é o vetor R? Né? A gente vai precisar dele também para poder calcular o torque. O vetor R, com essa definição aqui, ele é exatamente a distância, né? Um vetor que aponta do eixo de rotação aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui com a caneta, até o ponto onde a força é aplicada. Então o vetor R, ele vai ser um vetor que vem daqui até aqui. Vai ser esse vetor. Então, vou pegar ele, trazer ele para cá. O vetor R é esse vetor. E esse vetor está muito fácil de ser identificado, né? O comprimento dele é L, né? É o mesmo tamanho aqui da barra. E a direção e sentido dele é o eixo X positivo. Então o vetor R é simplesmente L e chapéu. Eu coloquei o eixo XY dessa forma justamente para o R ficar fácil de enxergar, porque às vezes, como tem que identificar ele ali, se tivesse um ângulo, o ângulo ia aparecer aqui assim nele, né? Aí poderia confundir um pouco. Então preferi deixar o vetor F como um pouco mais complicado de identificar. Então agora, para calcular o torque, simplesmente substituímos, né, o vetor L, R no caso, né, o vetor R é L e chapéu, e o vetor F, que é menos F cosseno de θ e chapéu mais F seno de θ J chapéu. Então, vamos fazer uma distributiva. Vai ser L I chapéu VEC. Eu vou pegar esse I chapéu aqui, vou colocar ele como menos I chapéu, aqui assim. E aí, o F
cosseno de θ. Eu vou escrever aqui. Note que todos os termos que estão aqui estão escritos aqui, só estão escritos em ordens diferentes. O que não tem problema, tá? As quantidades escalares, digamos assim, podem andar para cá, pode passar aqui pelo produto vetorial sem problema, não acontece nada. O que não pode passar pelo produto vetorial é o vetor. O vetor e chapéu não pode sair para o lado de cá. E esse vetor aqui não pode vir para o lado de cá. Isso não pode acontecer. Mas fora isso, não tem problema os outros termos andar aqui dentro. Tanto que eu posso escrever, posso pegar esse f aqui e esse cosseno de θ, que são apenas números, e escrever eles aqui na frente sem problemas. Então vamos continuando aqui. A distributiva, né? Eu fiz esse cara vezes esse, agora eu vou fazer vezes esse. Então, Li, escalar não, vec, né? J, e vou escrever aqui F seno de θ. Então, vou fazer aquilo que eu falei. Vou passar todo mundo aqui para frente, então vai ficar F, L. Esse F aqui vem cá para frente, FL, cosseno de θ. E aí vai ficar então I, vec, I. Então esse menos aqui, eu vou passar ele aqui para frente também. O menos pode porque é menos 1, né? Seria I chapéu vezes menos 1. E menos 1 é um número, né? É um escalar. Então ele pode passar para frente, não tem problema. Então, aqui também vai ficar F, L, seno de θ. I chapéu, escalar, J chapéu. Beleza. E aí agora, nós precisamos então identificar quem é esse cara e quem é esse cara. Quase que eu coloquei a resposta ali já. Então, é o seguinte. Primeiro, eu vou precisar apagar aqui, ó. Pegar a borracha aqui. Apagar esse pedaço aqui. Eu vou ter que diminuir a borracha. Pronto. Por quê? Nós vamos precisar do eixo Z. E o eixo Z eu vou colocar ele como positivo apontando para fora. Então é como se fosse uma seta que está perpendicular ao plano, tá? Então isso daqui é o eixo Z. Agora ele vai ser relevante aí para a nossa análise. Então, vamos lá, né? Lembrando que o vetor unitário do eixo Z é K chapéu. Então é o seguinte, nós vamos usar aqui a regra da mão direita para poder resolver isso. A regra da mão direita, ela faz o seguinte, você tem que pegar o primeiro vetor, que seria esse daqui. Vamos copiar ele. E pegar o segundo vetor. Deixa eu arredar esse daqui para cá um pouco. Aqui é o ponto de união entre os dois. E aí a gente tem o ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Mas ele não vai ser necessário aqui agora não. O que você tem que fazer? Você tem que colocar os seus dedos, né? Seus 4 dedos aí da sua mão direita apontando no sentido do primeiro vetor que aparece aqui, ó. Porque para calcular o torque,
nós estamos fazendo R, VEC F. Então você tem que pegar seus 4 dedos, apontar no sentido desse vetor. E aí, esses 4 dedos, eles vão girar. Eles vão girar para o segundo vetor. E quando você fizer isso, você vai notar que o seu polegar aponta para fora da página. É difícil desenhar isso aqui, mas seria algo dessa forma, assim. Espera aí. Você vai notar que os seus dedos, né, seus 4 dedos que apontavam para cá, agora estão apontando no sentido aqui de F, né, quando você girar esses dedos, e o seu polegar aponta aí para fora da página. E lembre-se, né, que para fora da página nós temos o eixo Z positivo. Então, nesse caso, esse torque aqui, ele aponta para fora da página, né? Se ele aponta para fora da página no eixo Z positivo, então ele é K-chapéu. Isso daí é para poder olhar, né, como que vai ser esse vetor. Ele tem que dar K-chapéu. Mas então beleza. Note que se você fizer aqui a regra da mão direita para o X e para o Y, você vai obter exatamente o K-chapéu também, né? Ó, aqui você teria, se fosse ali em vetores unitários, aqui seria I e aqui seria J, né? Copiando a sua eixo XY aqui. Então você apontaria seus dedos da mesma forma, você obteria algo apontando para fora, eixo Z, né? No caso, K-chapéu. E aí, aqui a gente acabou de fazer a mesma coisa que fez aqui, mas nós resolvemos esse cara aqui, ó, I, VEC, J, né? Você colocou seus dedos, seus 4 dedos apontando na direção I, eles giraram na direção J, e aí o seu polegar apontou para fora da página, K-chapéu. Então esse cara aqui é K-chapéu. Mas e esse daqui? O que que é? Vamos analisar então, né? Seria I, VEC, I. Note que não tem nem como girar os dedos, né? Os 4 dedos. Então, isso daí vai ser 0. Mas por quê? Você já deve ter visto que o módulo do produto vetorial, o módulo do torque e o módulo de R, VEC, F é igual ao módulo de F vezes o módulo de R, né? Seno do ângulo entre eles, certo? E aí, o seguinte então, ó, vamos pensar em I, VEC, I. Então seria o módulo de I vezes o módulo de I vezes o seno do ângulo entre eles. Mas qual que é o ângulo entre esses dois vetores? É 0 graus, né? Isso daqui dá 1
isso daqui dá 1, porém isso daqui dá 0. 0, 1 vezes 1 vezes 0 é 0. Então, VEC I é 0. Vetor nulo. Beleza? Então, esse resultado aqui é 0. Ou seja, o torque que a gente calculou na letra A, então, é FL seno de θ. K chapéu. Tem que dar um vetor. Teria outra forma da gente calcular isso? Teria. Qual seria a outra forma, né? A gente tem aqui que o produto vetorial ele é também dado por o determinante dessa matriz. Note que quando a gente coloca a retinha aqui perpendicular, já é determinante. Se fosse assim, que seria matriz. Se fosse um parênteses assim. Mas como está reto, já é determinante. Então a gente teria aqui Rx, Ry, Rz e aqui Fx, Fy, Fz. Então a gente pode calcular usando esse determinante também. Continuando aqui, vamos identificar então, né, o nosso vetor, os nossos vetores aqui. São esses dois aqui, ó. Assim. Então, vou escrever já torque vai ser igual I chapéu, J chapéu. Na verdade eu vou escrever aos poucos aqui, ó. Vamos colocar qual é a componente X do R? É L. Então, L. E a componente X do F é menos F cosseno de θ. Então, menos F cosseno de θ. Então, aqui, J. Qual é a componente J do R? É 0, né? Não tem aqui. E a componente J do F é F seno de θ. O resto é 0, né? Então nós temos isso aí. Vou colocar aqui um pouco mais para baixo. Temos que calcular o determinante dessa matriz. Não sei se todo mundo aí já fez álgebra linear, mas nós iremos ver aqui como que faz isso. Caso você esteja fazendo pela primeira vez, tem uma forma mais fácil de calcular, que é simplesmente copiar, né, essa matriz aqui copiar ela e repetir essas duas primeiras colunas aqui. Dessa forma,
E aí então nós vamos começar a fazer. Primeira coisa, o torque vai ser igual então a essa linha aqui multiplicada, então I vezes zero é zero, né? 0i. Depois a gente faz essa linha aqui multiplicada, j vezes zero vezes menos cosseno de f vai ser 0j, né? E agora essa linha aqui multiplicada. Então isso dá L, FL seno de θ, né? FL seno de θ. Novamente, a ordem não importa, né? K chapéu. Porque aqui estamos fazendo só multiplicação. E a multiplicação é comutativa, né? Então não tem problema trocar a ordem aqui dos fatores, né? Aquela coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, beleza. A gente fez essa primeira. Agora, no segundo caso, a gente tem que colocar um sinal de menos e abrir o parênteses. Porque agora a gente vai fazer no outro sentido. Vamos fazer daqui para cá. Então, L vezes 0 é 0 vezes J, 0J. Agora, nesse sentido aqui, 0 vezes F seno de θ é 0 vezes I, 0I. Eu estou escrevendo aqui esse 0J, 0I, só para poder mostrar mesmo, né, o que está acontecendo. Porque nem precisa escrever isso, né? E agora, essa última linha aqui. Entenderam a ideia? Quando faz voltando, tem que ter esse sinal de menos aqui, ó, porque esse sinal de menos vai multiplicar todos os termos que estão dentro do parênteses. Então isso daqui é zero também, né? Porque 0 vezes menos f cosseno de θ é zero. Então aqui mais 0k chapéu. Então a ideia é basicamente essa, né? Nesse caso, isso daqui tudo vai dar zero, né? Esses termos aqui. Se não, a gente veria o que deu aqui e multiplicaria por menos. Então, vamos continuando. Torque, isso daqui vai dar zero. Então, FL seno de θ K chapéu. Note que o resultado é exatamente o mesmo que a gente encontrou aqui, ó. Então é a mesma coisa. A única coisa é que você precisa saber, né, que I VEC I é zero. J VEC J é zero. K VEC K é zero. E aí você vai precisar calcular I VEC J, I VEC K, J VEC I. Esses dois aqui são diferentes, tá? Esse daqui vai dar o sinal contrário do de cá. J VEC K, K VEC I é diferente desse daqui também. E K VEC J. Cada um desses vai dar um sinal diferente. E aí você precisa saber analisar, né? Como que você vai fazer isso? Por exemplo, nesse sistema de eixos que nós escolhemos aqui, ó,
nesse sistema de eixos, que é uma convenção aí, né? Normalmente a gente usa esse. Esses caras aqui vão dar respectivamente I, VEC, J. É girar os dedos, né? Seus 4 dedos apontam no eixo X e vai para o eixo Y. Então seu polegar vai apontar, né, para o Z. É exatamente o mesmo desenho que eu coloquei aqui. Essa é a ideia. Isso daqui vai apontar no sentido do Z. Então isso daqui dá K positivo. Então a gente já sabe que isso daqui vai dar menos K. Por quê? Quando você colocar os seus dedos, né? Seus 4 dedos apontando para o X, você vai ter o seu polegar apontando para dentro. Nesse caso, você vai ter isso aqui, ó. Quando você fizer do Y para o X. É difícil mostrar isso aqui, né? Porque a gente está no plano. Mas aí você vai obter, né, que ele aponta para dentro. Seu polegar aponta para dentro da página. Ou seja, xzinho assim, né? E aí então é menos K. E aqui, se você fizer I, VEC, K, I, VEC, K, os seus dedos, seus 4 dedos apontando para o I, quando eles girarem para o Z, você vai observar que isso dá menos Y, ou seja, menos J. Então, obrigatoriamente, isso daqui vai dar J. O sinal é contrário. Então, se você fizer K, VEC, I, você vai ver que os seus dedos, né? Você vai ter aqui seu polegar apontando para cima. E aí você vai notar que difícil de desenhar, hein? Você vai ter aqui que os seus dedos estão apontando para o I, né? Do K para o I, ou seja, do Z para o X, e o seu polegar aponta no Y positivo. Então você vai ter aqui J chapéu. E J para o K, você vai ter então seus dedos vão girar, né? Assim. E o seu polegar aponta então para o negativo do I. Então aqui vai ser menos I chapéu. E aí obrigatoriamente aqui tem que dar I chapéu. É só você fazer agora, né? Do K, então seus dedos agora apontam do K aqui, né, saindo da página para cima, né, para o J, e aí o seu polegar aponta então para o X. Pera aí. Eu troquei aqui, né, no caso é porque eu tô olhando a mão esquerda. Tem que olhar a mão direita. A mão direita, se você fizer aqui a mão direita, você vai ter dessa forma aqui, apontando do Z para o J. Então do Z para o J, o seu polegar aponta no sentido menos X, né? Ou seja, menos I. Então aqui é menos I. E aí aqui obrigatoriamente tem que ser I, né? Então vamos lá de novo, né? Tem que usar minha mão aqui para não me confundir. Então agora você vai ter o J
você tem aqui agora seus dedos girando nesse sentido, né? De J para Z. E aí então o seu polegar aponta para o I, né? Positivo, assim. Então beleza, acho que deve ter ficado claro aí, né? Só que essas coisas que eu calculei aqui só valem se o se os eixos forem aqueles ali, né? Se o eixo for dessa forma aqui, assim, por exemplo, nessa disposição, né? Se for Z, não, é isso mesmo. Daquele jeito que eu coloquei ali, né? Se for, então, assim o X, assim o Z e assim o Y. Agora, se o convencional, né, que normalmente usa, for assim, já muda tudo isso daqui. Então não adianta decorar, você tem que aprender a usar a regra da mão direita para poder conseguir usar isso com perfeição, tá? E aí tem aquela coisa que eu falei, né, que o módulo do produto vetorial é dado por isso daqui, né? Onde esse alfa é o menor ângulo entre eles. Mas isso daqui é só o módulo, beleza? Você ainda teria que usar a regra da mão direita para poder identificar qual é a direção e sentido do vetor, que nem eu fiz aqui, né? Ó, eu consegui identificar que seria no sentido do Z, né? Do K, beleza? Só que nesse caso você pode calcular dessa forma aqui também, não tem problema, né? Só que eu prefiro usar o outro jeito que a gente já lida com vetor normalmente, né? Para poder ver isso daí, beleza? Aí fica a seu critério. Aí resolvendo já a letra B aqui é rapidinho, a letra B fala o seguinte: qual o torque máximo que ele pode exercer com essa força e como a força deve ser orientada, né? Então nós temos aqui que o torque que a gente calculou ali é FL seno de θ K chapéu. Note que o seno ele é uma função que varia de -1 até 1. Então o valor máximo que o seno pode obter é 1. E obviamente o valor máximo do torque aqui vai ser quando o seno for máximo. Então o valor máximo do torque vai acontecer quando o seno de θ for igual a 1. E aí se você fizer aí, né, a função inversa, arco seno de 1, você vai obter que isso é π sobre 2 ou 90 graus. 90 graus é o que? O θ, né? Então vamos voltar aqui, ó. 90 graus seria então se esse ângulo aumentasse até que essa força ficasse aqui, ó, totalmente perpendicular. Então essa seria a resposta da letra B, né? Se o ângulo θ fosse 90 graus. Seria então aí que a gente obteria aí o maior valor do torque, né? Então, se o ângulo fosse de 90 graus, nós teríamos aí o maior valor do torque, e esse torque máximo seria então F vezes L K chapéu. Aí você pode aí substituir os valores aí, né, para poder ver quanto que dá isso daí, beleza? Num caso deu FL seno de θ, onde o θ aqui seria 37 graus, né?
Então vamos ver aí, só para poder, o vídeo já tá grande mesmo, vamos fazer só para poder ver aí quanto que vai dar essa brincadeira. Então, abrir a calculadora aqui, deixe-me ver, o F é 17 newtons, então 17 vezes 25 centímetros é 0,25 metros, isso vezes, né, o seno de 37, deu 2,56 newtons vezes metro, né? Esse ficou um pouco bagunçado, né? Porque eu fui rascunhando aqui para poder conversar, mas explicando as coisas, né? Então 2,56 newton metro. Isso não é joule, tá? Eu sei que newton vezes metro seria joule em unidade de energia, mas torque não é energia. Então nós temos isso daí, newton metro. Isso é a unidade de torque. E aí aqui, vamos ver quanto que dá isso daqui. O torque máximo é a mesma coisa, só que apagando aqui, né, o seno de 37. Então 4,25 newton metro K chapéu. Então essa seria a resposta. Um deu 2,56 e o outro deu 4,25. Então vamos conferir aqui para ver se está certo. Isso, 2,56 newtons vezes metro e 4,25 newton vezes metro. Aqui perpendicular ao cabo, que é o que a gente encontrou aqui, né? Ó. Perpendicular ao cabo seria se o vetor F apontasse aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Então, desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas eu acho que essa questão merecia aí, né, uma explicação bem detalhada mesmo para poder entender, né, como que calcula o torque. Então, até logo.